Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E que essa nossa assembleia de hoje seja de grande valia para todos nós. Que cada palavra, tudo aquilo que a gente ouvir, a gente possa assimilar, guardar aqui dentro do cofrinho e se esforçar bastante para colocar em prática, que é a parte mais fácil da nossa vida. Fazer, né? E André Luiz sempre nos livros ele fala, entre fazer, entre saber e fazer vai um abismo. E nós, às vezes, com as nossas atitudes, a gente faz esse abismo ficar tão enorme que nós vamos nos distanciando cada vez mais da verdade, das coisas certas. Então, que seja de grande valia para todos nós, para levar para a nossa casa, para a nossa família e nos esforçarmos o mais que puder. Mas, como os espíritos imperfeitos que somos, num planeta de prova e expiação, fica fácil, né? Moleza. Então, que Deus nos abençoe essa noite e agradecer com muito carinho todas as doações, toda a ajuda para a nossa casa. Tanto para manutenção da casa, aluguel, água, produto de higiene, produto de limpeza, luz, é uma coisa, né? Não é fácil pagar um aluguel, tudo hoje em dia. Então, aqueles que desejarem fazer parte, é só conversar com a Alessandra ou com o Diego. Qualquer valor, não existe valor estipulado. É para ajudar na manutenção da casa mesmo, né? Que a gente compra água, copinho, é tanta coisa. E não tem de onde tirar, é cada um fazendo um pouquinho. E quando a gente ajuda, quando a gente contribui com um pouquinho, nós já estamos sendo trabalhadores da Seara. Nós já estamos colaborando para que os ensinamentos de Jesus vá à frente. Mas como seres humanos, nós precisamos de um local, precisamos de água, precisamos de papel higiênico, não é? Então essa colaboração já é um meio da gente ajudar essa doutrina a ir em frente. O enxoval dos bebês, muita gratidão, muita mesmo. Quem desejar conhecer o enxoval, eu fico à disposição toda quinta-feira. Mostro tudo como é feito. Nós somos em 8 meninas, mãos de ouro, mãos de fada, para executar todo esse enxoval. É tudo feito por nós, né? E agradecer também as doações para os irmãos que vivem nas ruas e que são assistidos também toda terça-feira com a palavra espiritual, com o auxílio espiritual, mas também com o alimento físico que eles necessitam bastante, não é? Porque não adianta a gente falar para eles de Deus quando eles estão morrendo de fome, desgostosos da vida, já desistiram da família, porque até o momento deles irem para a rua, eles desistiram de muita coisa, né? E nós não podemos julgar de jeito nenhum, porque nós não vivemos o que eles viveram. Cada um está dentro da sua casa e sabe o que acontece. Muitas vezes nós conseguimos superar certos traumas, certas situações na infância e muitos não conseguem. Prefere escolher a rua do que ficar com a família. Então, gratidão eterna para todos que colaboram. É de muita, mas de muita valia mesmo, viu? Que vocês tenham tudo em dobro em forma de saúde, de paz dentro dos seus lares, com suas famílias, nas realizações e em tudo. Que Deus esteja presente. Muita gratidão. Se nós estamos conseguindo empurrar esse enxoval para frente, graças a vocês. Muito obrigado de todo o coração. E é com muito carinho que nós acolhemos a todos e estamos aqui para auxiliar e ajudar a nós mesmos e aos irmãos que aqui vêm. Então, qualquer esclarecimento, qualquer dúvida em relação às aulas, os cursos que tem online também, só conversar com o Diego, que ele já orienta direitinho, tá bom? Então nós vamos hoje agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, agradecer a Jesus por esse banquete espiritual que nos presenteia nessa noite de amor. Agradecer a Deus nosso Pai, que na sua infinita misericórdia Ele nos mostra o quanto Ele nos ama, permitindo que tenhamos um anjo guardião nos inspirando, intuindo, nos conduzindo, auxiliando a nossa jornada, permitindo que sejamos amparados e assistidos por espíritos benfeitores que com tanto amor zelam por nós e torcem pela nossa vitória espiritual,
torcem para que nós nos tornemos milionários espiritualmente, porque é a única fortuna que ninguém tira. Agradecer a Deus pela oportunidade bendita de reencarnar e de poder continuar a nossa jornada evolutiva e a cada jornada eliminar o rastro de maldade que deixamos para trás em outras eras para construir um rastro de luz, como nos ensina o Mestre Jesus. E hoje, com muita gratidão e com muito carinho, nós vamos recebendo o nosso amigo Valteir, um querido aqui da nossa casa, que vem com suas maravilhosas palestras, trazendo conhecimento, nos ajudando na caminhada. Que ele seja abençoado no seu esforço, na sua dedicação de estudar, de preparar para auxiliar a doutrina do Cristo, seguir adiante e se espalhar por esse mundo de dor e sofrimento. Que ele seja bem-vindo nesta casa, mas que ele seja sempre bem-vindo em nossos corações, que é o mais importante. Ele tem que estar nos nossos corações, recebendo as nossas vibrações, o nosso carinho e a nossa gratidão. E por mais esse momento abençoado, por mais essa oportunidade que Deus está nos oferecendo de resolver os nossos problemas, porque só nós podemos resolver. E Ele nos coloca todos os meios possíveis, através de pessoas, de ensinamentos e de tudo que possamos aprender, a renovar a nossa existência, a nos tornarmos seres melhores. E é com essa gratidão, Pai, que pedimos licença para iniciar o nosso encontro de amor, essa noite de luz, elevando assim a nossa prece de gratidão e dizendo: Senhor, fazei de cada um de nós um instrumento de vossa paz, onde há ódio, Pai, que possamos semear o amor, perdão onde há injúria, fé onde haja dúvidas, esperança onde está o desespero, alegria onde houver tristezas, união onde houver discórdia, verdade onde houver erro, consolo onde houver a dor, luz onde houver as trevas. Ó Divino Mestre, fazei que procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, pois sabemos, Pai, que é dando que recebemos, perdoando é que seremos perdoados, e é morrendo que viveremos para a verdadeira vida na pátria espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Valteir, seja bem-vindo e a hora é sua. Que Deus te abençoe, que teu protetor te envolva em muita luz. Subidinha aqui agora. Meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Meus votos de muita paz para todos nós. Eu agradeço as palavras carinhosas de Maria José. Realmente, na noite de hoje, eu vou precisar mesmo dessas boas vibrações. Eu já confessei ali para o Diego, ele já me aliviou da semana passada. Eu estava com muita inflamação na minha garganta. Mas idoso demora a sarar, né? Um pouco. Então, com todos os medicamentos, com todos os chás que a minha esposa fez, eu ainda vou tossir um pouco. Não trouxe água aqui para a mesa, não, cadê a água? Porque eu já tomei quase 1 litro, né? E não resolve. Então, assim, eu vou toda hora parar e eu não quero fazer isso. E eu já pedi ali ao meu anjo da guarda que dê uma segurada, me ajude na voz, né? Pelo menos por uns 40 minutinhos ou menos, né? Para a gente levar a termo a nossa palestra da noite de hoje, tá bom? Então, já obrigado pela compreensão de vocês. O tema que eu escolhi, gente, para a gente refletir na noite de hoje é o grande desafio. E esse tema foi inspirado num livro do Richard Simonetti, que está aqui comigo, né? Com o mesmo título, O Grande Desafio. Eu gostaria, nessa introdução, de falar um pouco de Richard Simonetti. Ele desencarnou em 2018. Ele tem uma forma diferente de escrever, né? Ele traz temas importantíssimos, seja do Evangelho, seja do Livro dos Espíritos, da doutrina em geral, com uma leveza
e com uma inspiração tão grande que aquele homem tinha, né? Ainda tem, né? Que ele continua trabalhando. Então eu amo os livros de Richard Simonetti. Então já usei em outras palestras, e esse aqui foi por acaso que eu encontrei também, né? Com esse título, que ele também tinha essa particularidade, né? Os títulos da obra dele chamam a atenção, né? Então o grande desafio, aí eu fiquei curioso, o que será isso? Né? O que será o grande desafio? O que esse irmão vai escrever sobre isso? Né? Ele escreveu esse livro em 2013. Então, no prefácio ele já dá uma ideia, né? É que será cobrado de nós. Ele termina assim que ele começa, aliás, desculpe, né? De fato, a intenção desse livro, gente, é desdobrar comentários em torno das mais desafiadoras de todas as iniciativas. O mais glorioso de todos os testemunhos que alguém imbuído de propósitos religiosos possa vivenciar. Ele vai falar para a gente, religioso, né? Nós somos religiosos, somos espíritas, né? Não se trata de imolar-se pela doutrina espírita, que normalmente a pessoa pensa assim, né? Eu tenho que tirar até sangue para dar a vida pela doutrina espírita. Não é isso. Como faziam os antigos cristãos por suas crenças, transformados em tochas vivas ou atiradas às feras famintas, para deleite de multidões cruéis. Era assim que a gente comprovava a nossa fé, né? A gente dava esse testemunho de fé aos antigos cristãos, né? A ponto de serem julgados às feras, mas não relegavam o Cristo. Nunca negaram o Cristo. Morreram para que essa doutrina, o cristianismo, né, redivivo hoje pela doutrina espírita, estivesse entre nós no século XXI. Então não se trata de morrer pelo espiritismo, diz o nosso querido Richard Simonetti. O grande desafio, meus irmãos, que ele põe aqui logo no prefácio, é viver como espírita. Legal, né? Então é em cima dessa reflexão, dessa abertura que ele dá no livro, que a gente vai pautar a nossa fala aqui, as nossas reflexões, né? Então viver como espírita, né, gente? O que nós aprendemos com a doutrina espírita? Bom, vamos lá, vamos tentar lembrar algumas coisas, né? Nós aprendemos que a morte não existe, né? Nós aprendemos que a gente precisa reencarnar várias vezes para progredir e chegar à perfeição, que é o destino de todos nós, conforme o Cristo já nos tinha ensinado, né? Aprendemos com essa doutrina que a caridade é o caminho da salvação de todos nós, né? Fora da caridade não tem salvação. Aprendemos que nós podemos nos comunicarmos com aqueles que deixam a terra. Olha que interessante isso também, né? Aprendemos isso. Aprendemos inclusive um mecanismo disso, né? Através da mediunidade, como é que se faz esse contato. Aprendemos que existem milhares de orbes habitados no universo afora, né? O próprio Cristo já tinha iniciado essa concepção, né? Há muitas moradas na casa do Pai, né? Muitas moradas. E ele falou isso antes de Galileu Galilei descobrir que a Terra não era o centro, né, do universo. Olha que coisa interessante, né? Então, assim, a gente tem aprendemos muitas coisas com a doutrina espírita. Muitas coisas, né? E aprendemos que, através do conhecimento espírita, né, do estudo da doutrina espírita, nós vamos retornar ao mundo espiritual com mais capacidade de entendimento do sentido da nossa existência, que é um outro grande ensinamento, né? O sentido da vida. A vida passou a ter um novo significado para nós a partir da doutrina espírita. A dor e o sofrimento que todos nós passou a ter um novo significado com a doutrina espírita. Não é? Eu estou falando mentira? Nós aprendemos tudo isso. Mas como diz Maria José muito bem na sua introdução, né? André Luiz, né? Entre o saber e o fazer existe um abismo, né? Por quê? Ela também já deu spoiler aqui. A gente é ainda espírito imperfeito, né, Maria José? Então, assim, mas isso não pode ser desculpa, porque é uma coisa que a gente usa como desculpa, né? Nós somos espíritos imperfeitos. Então não tem problema errar. Não tem problema. O terrível é repetir o erro,
né? E quantas vezes nós repetimos o erro, não é isso? Então, durante esse livro aqui, durante os capítulos do livro, e ele não enumera os capítulos, né? Outra característica do Richard Simonetti, não tem números, né? Aí você pode ver que estão cheio de marcador aqui. Cada página que eu li, eu vou comentar um pouquinho dessa página, não vai dar tempo. É fantástico, que a bagagem que ele traz é incrível, mas aí eu separei algumas coisas. Por exemplo, a gente falou da dor aqui, né? Ele abre aqui um dos capítulos, chama-se O Tratamento e a Cura, em que ele cita o nosso Chico Xavier, né? Então vamos falar um pouquinho da dor. Como é que nós enfrentamos esse desafio da dor, do sofrimento? Ele diz assim que o Chico, quando ele viu que ele estava com aquele problema no olho, eu acho que todo mundo sabe disso, né? Que ele tinha uma dor muito forte das vistas. Ele vira para o seu mentor, o Emmanuel, e pede assim: pede o doutor Bezerra, né? Outro benfeitor, para me curar dessa vista, né? Aí o Emmanuel, muito sensível, né? Aquele querido Chico Xavier fala assim: Chico, continua o tratamento médico, tenha paciência e resignação, né? Porque seu mal não tem cura e eu não posso fazer nada. Olha que legal isso. É um médico, né, espiritual, Emmanuel, né? E a gente às vezes enfrenta isso na medicina mesmo, né? Quem tem uma doença incurável fica imaginando, né? O médico chega assim: olha, não tem jeito não, tá? Você vai morrer, né? Aqui não está dizendo que o Chico ia morrer, mas ia passar muito sofrimento. E toda dor, toda doença causa muito sofrimento, né? E ele diz assim: olha, não tem cura, Chico, mas tem tratamento, né? Então continue cuidando dos seus olhos. E é assim que a gente tem que entender a dor, né? Às vezes algumas não tem cura mesmo, mas tem tratamento. E a medicina avançou a tal ponto hoje que nós temos uma sobrevida, né? Pessoas que têm câncer, pessoas que têm AIDS, pessoas que têm doenças que eram terminais antigamente, tem uma sobrevida, não tem? Tem um tempo a mais, porque a medicina evoluiu muito, graças a Deus. E evoluiu porque a gente encarna e desencarna, vai lá no mundo espiritual, aprende, vem aqui e aplica. Não é isso? É por isso que a medicina avança, porque a gente traz de lá para cá. Mas o Simonetti, ele colocou uma coisa interessante aqui, que eu não havia pensado nisso. Ele disse que essa resignação que Emmanuel pede para Chico, ele diz que existem duas espécies de resignação, uma passiva e uma ativa. Eu achei interessante, aí eu quero, né, também dividir essa experiência com você. Ele diz assim: a passiva é aquela que a gente tem uma aceitação acomodada, que paralisa a iniciativa e nos situa na lamentável condição do coitadinho. Entenderam isso? Essa resignação passiva. Eu aceito a dor que eu estou passando, o sofrimento que eu estou passando. Mas para todo mundo que chega em casa, ai, você não sabe o que eu estou passando. Ai, quanta dor, quanto sofrimento e quanta lamentação, né? É mais ou menos dessa criatura e que o Simonetti está citando aqui, que tem essa resignação, mas ela é passiva. Ele não sai daquele estado. E a ativa, né, é exatamente ao contrário. É a capacidade de conviver com essa limitação, com essa dor, sem se sujeitar a ela, nem permitir que inibam nossas iniciativas, né? Aí ele vai falar de casos de superação. Não vou nem citar aqui, porque a gente vê isso, né? Pessoas que se superam, pessoas que ficam tetraplégicas, né? Pessoas que têm uma doença e não desistem, voltam ao trabalho, vão à luta, estão resignadas, mas também não estão passivas, né? Aí ele conta uma história aqui rapidinho, né? No livro que ele fala aqui, Minha Vida de Mulher, né? Ele fala de uma história da Helen Keller, que eu não conheço, admirável mulher americana que quando bebê teve uma grave doença que a deixou surda e cega. Muda também, já que para aprender a falar a gente tem que ouvir, né? Ele fala assim: surdez, mudez, cegueira, isoladamente são duras provações. Imaginamos as três juntas, né? Então, contrariando qualquer expectativa, a dona Helen Keller aprendeu a falar, tornou-se escritora e conferencista. Ele deu só um pequeno exemplo, né? Essa pessoa, ela teve desde bebê essa doença grave. Ela não desistiu, né? E isso, mais para frente, ele vai falar da fé, né? Essa fé inabalável que nós temos em nós mesmos, né?
E fé inabalável não é só fé religiosa, não. É a fé no ser humano, na sua capacidade, né? A pessoa que quer uma determinada profissão, ele vai à luta e conquista aquela profissão, né? Ele estuda, ele se dedica, né? Às vezes não passa na primeira prova, não passa na segunda, não passa na terceira, mas está ali persistindo, né? Por mais difícil que seja, essa pessoa não desiste. É resignada com as dificuldades? Sim, mas não está parada, não está lamentando, não está pondo culpa em ninguém. Tá certo? Então, esse é um ponto, a dor, né, gente? E a dor nós não sabemos lidar com ela mesmo, né? É uma das coisas que nós temos dificuldade entre o saber que a dor é necessária e suportar aquela dor, né? Nós falamos no início, a doutrina espírita ressignificou a dor. Tem um outro significado para nós agora. A gente sabe por que a gente sofre, né? Qual o motivo? A doutrina espírita explica tudo isso para nós. Hoje nós sabemos os porquês dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Isso é um grande ensinamento que a doutrina nos trouxe, né? Aí ele vai falar da caridade. Foi uma das que eu mencionei aqui. E o Simonetti traz aqui o capítulo 13 do Evangelho. Não sei se vocês vão lembrando daquela uma senhora que sai para fazer caridade e leva a filha, né? Ela ajuda as pessoas, ela conversa, independente da condição religiosa, da religião daquela pessoa, né? Mas ela tira aquelas vestes de senhora rica, milionária, deixa a sua carruagem em tempo antigo bem escondidinha, coloca uma roupa simples para não ofender aquelas pessoas, não ofuscar aquelas pessoas que ela vai fazer o bem, né? E leva a filha, né? E ali ela faz a caridade. Então Simonetti aborda esse tema, e olha que curioso. Ele fala assim, às vezes, nós os espíritas fazemos a caridade, mas quando a pessoa ela não nos agradece, não é grata àquilo, ou age de forma ingrata, às vezes até com a gente, né? Nós ficamos chateados, aborrecidos, né? E falamos assim, não volto mais para ajudar essa pessoa, né? Nem um obrigado me falou. Aí o Simonetti toca numa ferida, que é um desafio para nós espíritas, que, como eu falei no início, nós temos que conhecer a doutrina espírita, né? Conhecer os caminhos que ela nos ensina para fazer até a caridade. Ele fala assim, olha, quando você recebe, né, não recebe esse ato de gratidão do encarnado, pense, você que estuda a doutrina espírita, todos nós não temos o nosso anjo da guarda? Todos nós não temos espíritos familiares que estão lá no mundo espiritual, vibrando, né, nos auxiliando, nos intuindo, e assim fazem com aqueles que vão praticar a caridade, nos diz Simonetti. Olha que interessante. Ele fala assim, então quando você fizer uma caridade, pense bem na turba de espíritos ligados àquela pessoa que estão ali falando, obrigado, meu irmão, por você ter vindo na casa dela para ajudá-la. Olha, não é lindo isso? Então a gente não precisa da gratidão daquela pessoa, porque pessoas ligadas a ela no mundo espiritual vão ser gratos por toda a vida por nós. Eu me coloquei nessa hora no lugar dessa pessoa. Eu me imaginei desencarnado e alguém da minha família precisando de ajuda. O que eu ia fazer? Vim aqui no Caminho da Luz, intuía Maria José, aí ajudar lá em casa aquela pessoa. E seria grata a ela a vida inteira. E às vezes uma pessoa difícil, né, da minha família, que eu sei que precisa de ajuda espiritual, às vezes também de ajuda material, né? E aquela pessoa orgulhosa, porque tem esses, né? A gente às vezes é pobre e continua orgulhoso, né? Coisa de louco isso. Nem a prova da pobreza consegue tirar esse orgulho, essa vaidade de alguns de nós. Essa que é a grande verdade. E às vezes a gente fica chateado com pessoas assim. Eu lembro que certa vez, eu trabalhei muitos anos em Volta Redonda, no centro espírita lá, e o centro ficava abaixo do morro, e a gente tinha que subir para entregar a cesta básica naquele morro. A gente que levava, né? E era uma cesta pesada, eu magrinho assim, né? E um dia de chuva, uma escadaria de barro. Nossa, mas aquilo eu cheguei lá em cima que já não tinha mais roupa, né?
Era uma subida, uma escorregada, mas segurava a cesta básica. E o colega atrás me empurrando. Vamos, volta aí. Né? Chegou lá, encontra um senhor. Gente, essa cena não sai da minha cabeça. Impressionante, mas eu não estou com raiva dele, tá, meus amigos espirituais? A pessoa sentadinha na porta da casa, depois que eu cheguei lá no topo, sentadinha na porta da casa dela, lá ela ficou. Nem prestou atenção que eu estava com a calça toda cheia de lama. Aí entro, a família lá toda quietinha, ele devia ser o patriarca da família, eu imaginei, me cumprimentei, falei, boa tarde, tudo bem? Ele, tudo bem. Aí eu falei, a dona fulana está lá dentro. Né? Entreguei. Então, quando eu leio isso aqui, eu lembro, né? Essa é uma... Aí a gente fala assim, não volto nunca mais lá. Não pode, né? Não pode ser assim. Porque por trás daquela família necessitada, tinha muitos espíritos que fizeram, vai e volta aí, não desiste não. E volta, esquece aquele grosso que estava na porta. E volta lá. Né? Então esse conhecimento, ele é muito importante, gente. Eu vou pular mais aqui, porque um outro conhecimento, nós já falamos da dor, né? Da caridade. Agora eu vou falar assim do conhecimento, da doutrina, como é que ela é importante para os médiuns. Tem médiuns aqui, não tem? Tem médiuns aqui, não? Olha que bacana. O Simonetti aborda de forma interessante o nosso conhecimento, como é que a gente espírita lidar com a mediunidade, né? A gente às vezes estuda, né? Faz curso de mediunidade, se aprofunda, e às vezes não, né? Às vezes alguns de nós é colocado em determinadas casas espíritas, não é o caso aqui do Caminho da Luz, de qualquer forma lá na reunião mediúnica, né? Ele diz que certa vez, ele fala do orador espírita, eu acho que era até ele, foi convidado a participar de uma reunião. Olha que coisa interessante, gente. Como é que o conhecimento, né, dos mecanismos da mediunidade nos ajudam, e é um desafio, porque a mediunidade, é bom a gente falar aqui, né, deixar isso registrado, é uma das provas mais difíceis que o espírito escolhe. Tá? Então tem espírito que fica pedindo um monte de coisa, um monte de problema, né? Um monte de dificuldade. Aumentou, fala assim, você vai como médium. Porque ele sabe que é difícil. Né? É muito difícil. Né? Principalmente a vaidade, né? Que desperta em alguns médiuns, infelizmente. Então ele diz assim, o orador foi convidado e resolveu participar da reunião mediúnica. Ao dirigente, então, dado momento, um médium, olha gente, um médium, ele começou a mugir. A mugir. O que faz isso? É vaca, né? Não é? Aí o médium começou. Aí o dirigente vira para o vidente, que era um médium vidente, estava vendo. O que é? O que está acontecendo? Aí o vidente diz assim, é a mimosa, a vaquinha do seu José. Estava se manifestando. Era a mimosa, disse Simonetti. Essa era a reunião que ele entrou para ele assistir. Ficou horrorizado, né? É engraçado, mas é triste isso. Porque a gente sabe, né, que é impossível disso acontecer. Né? Não tem como um espírito de um animal se manifestar numa reunião mediúnica. Ou vocês não sabiam disso? Pelo amor de Deus, hein, gente? Não tem como, tá? O cachorrinho, né, o gatinho que a gente ama, não adianta invocar numa reunião mediúnica, a não ser que seja um médium dele, um papagaio, a não ser que seja um médium desse. Despreparado, infelizmente. É uma anedota, é uma coisa engraçada, mas olha como é que Simonetti trata isso com leveza, mas ao mesmo tempo sério. Esse grupo mediúnico não estava preparado, né, para manter uma reunião numa casa espírita. Então é difícil, então a gente tem que prestar atenção nisso. Né? Se alguém falar assim, tem um recado do seu cãozinho, foge daquele médium. Tem recado nenhum, é mentira. Tá certo? E ele vai mais além. Ele conta uma história de um rapaz que era um confrade espírita. Um confrade espírita. Ele saiu de uma... Vamos ver aqui. Ele saiu do lar, após uma festa. Ele saiu de uma festa, não bebeu, porque ele era espírita, tá, gente? Ele não bebeu. Mas ele perdeu, o carro se perdeu numa curva e foi ribanceira abaixo. Capotou e o nosso irmão então levanta-se dali, todo ensanguentado, consegue sair do carro e vai se arrastando para a beira da estrada. Chega na beira da estrada, ele cheio de machucado, cheio de escoriações, sangrando um pouco na perna,
olha para o carro destruído e fala assim, eu morri. Mas não vou lá descer lá para ver meu corpo, não. Olha o medo. Porque a gente sabe, a doutrina espírita nos ensina isso, né, gente? Esse é um outro ensinamento que a gente tem que ter. Quando você morre, né, alguns casos, você consegue ver o seu corpo, né? Presenciar o seu corpo, se sentir fora dele. Então, para nós espíritas, quando isso acontece, morreu. A gente sabe que a gente desencarnou, porque a gente está vendo o corpo. Os espíritos, não estou dizendo quem não estuda, não, tá? Aí o nosso irmão, então, foi para a beira da estrada e começou a acenar. Vamos fazer agora o teste. Começou a acenar e todo mundo, os carros ó, passando a mil. Ele falou, morri mesmo. Ninguém me vê. Gritando no meio da rua, os braços para cima. Meu Deus, morri. Ele falou assim, bom, mas eu aprendi com a doutrina espírita, um médium, né? Um confrade espírita. Eu aprendi com a doutrina espírita que se eu tivesse me suicidado, tudo bem, o sangue estaria aqui. Eu teria essa percepção. Essa percepção que o suicida tem, infelizmente, né? Que ele ainda está ali, mesmo com o corpo espiritual, ele sente, tem a sensação que está sangrando, que está todo estrupiado, né? Eu falo, eu não cometi suicídio, né? E eu estou sangrando. Gente, não é possível. Não morri. Mas também não descia para ver se o corpo estava lá no carro, né? Falei assim, aprendi outra coisa com a doutrina espírita, fazer uma oração para o meu anjo da guarda, ou para algum espírito bom, para vir ao meu auxílio, me auxiliar aqui, já que ninguém para e eu estou nessa dúvida. Aí, orou, de repente eu ouvi uma voz, oi meu irmão, eu estou aqui, o que está acontecendo? Ai, graças a Deus, vocês ouviram a minha prece. Mas o que aconteceu? Você está todo estrupiado, eu acabei de morrer. O homem, opa! Se mandou. Assombração, né? Assombração. A gente tem, até hoje, a gente tem esse negócio da assombração, né? Aí fica essa dúvida, né? Morri, não morri. Aí ele depois falou, pô, não morri. Se essa criatura, quando eu falei que eu tinha morrido, ele falou, é uma assombração, e se mandou. Aí ele ficou mais aliviado, voltou, continuou na beira da estrada, até que uma alma boa o socorreu, o levou para o hospital, né? Então, assim, Simonetti diz aqui que esse tipo de acontecimento, né, pitoresco, ele diz assim, é um fato interessante, né? Olha as observações que ele traz. Por exemplo, o fato de um espírito desencarnado num acidente ter consciência do que está acontecendo. É um fato. O espírito desencarnado ele tem consciência do que está acontecendo, se ele estudou a doutrina espírita, né? É perfeitamente possível, considerando que a nossa situação diante da morte depende do tipo de vida que levamos. É um outro ensinamento importante, porque às vezes a gente fala assim, pô, morreu determinado parente meu. Como é que ele está no mundo espiritual? Como é que está? A gente não fica nessa curiosidade, né? Como é que ele está? Será que ele está bem? A gente fica fazendo prece, fazendo oração. Gente, depende do tipo de vida que aquela criatura levou. Você vai saber como é que ele está. Não é? Simples assim. Você vai saber, ué. Ele era assim, assim, assado. Então ele está do mesmo jeito. A gente não muda, não é isso que nós aprendemos? A gente não muda. A gente vai ficar do mesmo jeitinho, né? Do que está aqui. Então ele está dizendo assim, pessoas que cultivam valores espirituais, que cumprem as orientações evangélicas, que não se apegam, situam-se melhor diante dessa morte. No livro, salvo engano, Obreiros da Vida Eterna, tem lá a morte do Dimas. Vocês até acham isso no Google, lá no YouTube, dá para achar isso aí. É um vídeo, acho que 10, 12, 15 minutos, alguma coisa assim, que mostra o desencarne daquela pessoa, né? Porque até o desencarne, a doutrina espírita nos ensina que é um grande desafio a gente lidar com a morte. Um outro grande desafio. A maioria de nós fala assim, não, eu vou ficar tranquilo. Se morrer mamãe, se morrer papai, eu vou ficar tranquilo. Mas se morrer um filho, eu estou desesperado. Entende isso? A gente dá um significado para a morte diferente, dependendo da idade da pessoa. Estava velhinho mesmo. Né? Olha o desprezo com a gente que é mais idoso. Estava velhinho mesmo, papai, estava na hora dele partir. Minha mamãe também estava doentinha. Então, por que a gente não tem essa serenidade quando é um filho? Por que a gente não pensa assim, nossa,
ele vai estar muito melhor do que num mundo de provas e expiações. O que seria da vida do meu filho, da vida da minha filha, se ela ainda estivesse aqui? Né? Ela estaria vivendo num lugar que tem tsunami, tem terremoto, ela ia ser queimada, que nem os irmãos do Havaí, ia estar no lugar daquele. Seria essa a prova dela? Qual seria a prova do meu filho, da minha filha? Hã? Ele ia passar pela pandemia da Covid, não passou. A minha irmã e o meu cunhado morreram antes da pandemia, eu dei graças a Deus. Vamos com Deus. A minha irmã tinha 59 anos, era jovem ainda, aos padrões de hoje, né? Era jovem ainda, isso tem uns 5 anos que ela morreu. Antes da pandemia, eu falei assim, nossa, já imaginou minha irmã cheia de dores, cheia de problema, meu cunhado tinha problema de efizema pulmonar, não ia suportar a Covid, né? E é uma morte terrível, porque falta de ar, né? A maioria morreu com falta de ar, né? É uma prova difícil. Então, olha quantas provas que o espírito que desencarna, né, naturalmente, né? Não forçosamente. Olha quanto se furta. É uma forma, gente, que eu estou dizendo aqui, parece meio cruel, da gente encarar a morte. Essa perda, né, que é temporária. Ela não é eterna. Ela é eterna dependendo do que a gente fizer. Né? Não sei se alguém já contou aqui essa história da mãe que tirou a vida para ficar perto do filho, né, que tinha morrido com uma doença grave. Eu não sei onde que eu já ouvi essa história. Assim. Mas olha que coisa interessante. Oi? Céu e inferno. Isso, céu e inferno. Ah, foi a minha esposa que contou aqui onde que eu ouvi. Está gravado isso, ela vai ouvir depois. Perdão, esposa. É que é tanta palestra que a gente escuta. Foi a minha esposa. Ela vai me perdoar, que ela vai ver essa gravação dela. Agora eu estou danado, hein? Foi ela que contou aqui, né? Foi ela que contou. Mas não é interessante isso? Né? A gente às vezes acha que vai se encontrar com o outro desse jeito. Ah não, o outro morreu, eu vou morrer também para ir para junto. Mas não se mate, pô. Não é? Não precisa ser assim, a gente tem que ter esse tempo. Ele é necessário, a doutrina espírita explica até o porquê. Por que ele morreu antes, por que você vai morrer depois. Nós sabemos tudo isso. São as provas que nós temos que passar, às vezes as expiações que nós temos que passar, né? Então Emmanuel diz assim, Simonetti, podem desencarnar repentinamente de forma trágica e logo tomarem consciência da sua situação. Tem gente que é assim, né? Que morre rapidamente ou repentinamente, mas já se situa. Opa, eu desencarnei. Diferente do nosso irmão naquela dúvida toda, né? Quando o carro caiu. Tem gente que já se situa. São pessoas que vivem mais espiritualmente, né? Se desapegam mais das coisas materiais. Ele está dizendo aqui que tem gente que tem uma doença de longo curso, fica mal, às vezes acamado, e chega um mal no mundo espiritual. Né? Porque toda a existência daquela pessoa foi orientada pelos interesses materiais. Aí não adiantou nada, ficar meses, anos na cama, doente, no hospital, e chega no mundo espiritual ainda ruim, porque não queria desencarnar de jeito nenhum. Eu lembro do desencarne da minha mãe. A minha mãe, eu não estava na hora, a minha esposa sempre presencia esses fatos. A minha mãe gritava dentro do hospital, que a minha esposa falava, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E já estava com 86 anos. Né? Aí, quando eu cheguei no hospital, ela já tinha acabado de desencarnar. Né? Teve uma parada cardíaca e desencarnou. E a minha esposa me contou o fato. O que eu fiz com a esposa? Sentei do lado do corpo e falei assim, vamos fazer uma prece. Ela está aqui. Ela está aqui. Não é? Então nós temos que aliviar esse peso, né? Esse desespero dela. Né? E graças a Deus, hoje ela nos visita no Evangelho no Lar. Né? A minha esposa tem essa mediunidade. Fala assim, ó, a sogra está aqui. Né? Então é legal isso, né? Então olha o tempo que a gente tem para refletir depois do desencarne, desse desespero que a gente tem, desse apego que a gente tem pelas coisas materiais. E para encerrar, eu vou pular umas aqui. Para encerrar, eu vou falar de um outro tema que é um desafio para nós.
a busca pela felicidade. É um tópico final aqui que o nosso querido Simonetti traz, né? E ele traz de uma forma diferente, ele vai atrás de um psicólogo americano. Ele cita o nome no livro aqui, Martin Stellinger. Ele fala assim, esse psicólogo, pesquisando sobre o assunto felicidade há décadas, concluiu que a felicidade é um somatório de 3 coisas diferentes. Olha que interessante. Prazer, engajamento e significado. Aí ele vai trazer aqui as informações sobre essas 3 coisas diferentes, 3 somatórios que nos levam à felicidade. O prazer, diz o Simonetti, é aquela sensação agradável que nós temos quando ouvimos uma boa música, uma anedota, que nem eu contei aqui, né? A gente deu boas gargalhadas. Temos um livro envolvente, dá prazer, assistimos uma comédia, né? Um teatro na televisão. Quando temos uma boa conversa com um amigo, principalmente quando ele é muito contador de anedotas, é um prazer conversar com pessoas alegres, né? Desse jeito, né? Então ele diz que esse psicólogo considera que o grande erro da sociedade contemporânea, agora, do século XX, é concentrar a busca da felicidade apenas nesse pilar, né? Que é o prazer. Não é gostoso tudo isso? Uma boa música, você dançar, bater bons papos, dar boas risadas, contar anedotas. Mas não pode ser o único pilar da nossa felicidade, né? Ele diz assim, tem razão, as pessoas acabam confundindo prazer com felicidade, resvalando para vícios e excessos que apenas complicam a existência. Que aí vem o prazer da bebida, né? O prazer da droga. Aí já era, né? Esse não é um bom prazer, né? Aí ele vai ele fala assim, o bom prazer é o prazer de uma boa ação, né? É o único prazer sem mistura de dor. Não vai trazer dor, né? O prazer de uma boa ação, de fazer a caridade, que você falou aqui, para os nossos irmãos em situação de rua, aqueles que passam necessidade, que são milhares e milhares e milhares de pessoas passando tanta necessidade, que eu me considero, meus irmãos, um milionário. E olha que eu sou um aposentado, né? Não tenho aquele salarão grande e me sinto milionário diante de tanta miséria que a gente vê ainda, principalmente no nosso país. Não vou falar nem do mundo, né? Aí ele vai falar do segundo, né? Do segundo somatório das 3 coisas diferentes, que é o engajamento, né? Ele fala assim, trata-se do envolvimento com uma atividade, procurando fazer bem feito o que é da nossa responsabilidade, seja na nossa profissão ou fora da nossa profissão, né? Podemos dizer que a diferença entre um emprego enjoado ou estimulante está na nossa própria postura, não nas atividades que ali exercitamos. Olha que bacana isso, né? Então o prazer do trabalho, né, ou do estímulo que sentimos, está na nossa própria postura. Se eu não gosto do trabalho, eu vou sofrer. Então tem que sair dali, né? A gente já falou isso algumas vezes aqui. Às vezes a pessoa fica no trabalho mal-humorado. Pra quê? Vai se adoecer, né? Aí ele diz aqui, ele lembra de uma história, inclusive, de 2 operários que eu achei interessante, né? Do cara que é otimista, do cara que é pessimista, né, no seu trabalho. Ele passa, os caras fazendo uma obra, ele pergunta pro pedreiro, o que você está fazendo? E o pedreiro meio cheio de enfado, assim, já cansado, estou levantando uma parede. Aí ele pergunta pro segundo, o que você está fazendo? O segundo fala assim, eu estou erguendo uma catedral. É o mesmo trabalho, no mesmo lugar. O outro está enjoado, não aguenta mais ficar ali naquela obra, estou levantando uma parede. O outro, não, estou fazendo uma catedral e vai ficar linda. Essa é a diferença, é o prazer do trabalho, engajar, aliás, no trabalho que você está fazendo e gostar do que você está fazendo, que é importante, né? E nós vamos terminar aqui com significado. Ele diz aqui, ó, dar significação à vida é também exercitar atos de altruísmo ou bondade, colaborando no serviço em favor do próximo, aproveitando, se possível, nossas próprias habilidades. Então, é aquela caridade que a gente leu lá atrás, eu esqueci de comentar. Essa mãe que levava a filha, falou assim, filha, você não está fazendo caridade, você só está me acompanhando. Quando você fizer os enxovaizinhos, né, quando você estiver trabalhando, comprar o próprio alimento para doar para essa família, você está fazendo caridade. Entendeu? Diferença? Então, então ele diz que dar significação à vida é também exercitar esse ato de altruísmo, né?
Vamos ver como é que ele termina aqui. Ele está dizendo que dentro desses 3 itens aqui, né, que nos leva à felicidade, ele diz que o significado é o mais importante. É o mais importante, né? Por quê? Porque quando você dá significado, sentido àquilo que você está fazendo, você está se engajando e você tem prazer, né, de fazer. Olha que interessante como é que ele encerra isso, né? Então, o significado de tudo que nós fazemos é importante. Então, qualquer ação, gente, ele diz aqui, que a gente fizer, por mínima que seja, ela tem que ter um significado para nós. É como se a gente estivesse dizendo assim, nossa, hoje eu estou feliz. Hoje eu consegui, pelo menos, falar bom dia para aquele vizinho mal-humorado, né? Que eu segurava, não falava, né? Mas hoje eu acordei de uma outra forma, né? E o meu bom dia foi sincero. Eu estou falando uma coisa simples, perceberam? Dá um bom dia para uma pessoa que você não gosta. E você dá significado para aquilo, aquilo é importante. Você venceu, né, um sentimento negativo que você tinha com relação àquela pessoa, né? E eu lembrei aqui, deixei registrado aqui no final também, que no Livro dos Espíritos tem a fórmula da felicidade. Vocês sabiam disso? Tem uma fórmula. É que eu não trouxe aqui para projetar. Mas, ó, felicidade é igual PN. Você sabe o que é PN? Na questão 922 do Livro dos Espíritos, depois vocês olham lá. Posse do necessário. Isso nos dá felicidade. Quando a gente aceita o que a gente tem, né? Não é aquele aceitação passiva, não, tá? Vamos lembrar lá atrás? O cara diz, sou pobrezinho de maré, desci. Não, pô. Vamos lutar para sair dessa situação, né? Vamos à luta. Vamos buscar melhores condições de vida para nós. Mas quando você se sente feliz com o que você tem, maravilha. Aí, o outro código é o CT, né? O que é o CT? Consciência tranquila. Aquele camarada que chega no final da noite e deita a cabeça no travesseiro sem dever nada a ninguém. Isso é motivo de felicidade para nós, né? A gente poder deitar a cabeça no travesseiro e falar, não devo nada a ninguém. Hoje meu dia foi impecável, não me aborreci com ninguém. Quem me aborreceu não me afetou e vai por aí afora. Eu estou tranquilo. Isso é felicidade, né? E terminando, né, ele diz que assim, isso é com relação à vida material, só para a gente entender, tá? A posse do necessário com relação à nossa vida moral ou espiritual, é essa consciência tranquila e a nossa fé no futuro. O que é a fé no futuro, gente? É acreditar que as coisas não terminam aqui. A vida não começa no berço nem termina no túmulo. Isso é motivo de felicidade. Quando a gente acredita nisso, é o ponto de vista, está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que o Espírito Protetor fala assim, esse é o ponto de vista. Quando você sabe que existe uma vida futura, a sua visão do mundo muda. Os problemas têm outra característica, não são mais aquele super problema. Eu sou o cara que tem mais problema no mundo. Não é. Você passou a enxergar os outros, passou a enxergar o mundo, saiu do seu ego e foi para o seu exterior observar as coisas, ver as pessoas, ver os problemas, participar dos problemas, auxiliar nos problemas, significando a sua vida, dando um novo significado para ela, né? Então nós sabemos que fora da caridade não há salvação. E a caridade todos nós podemos fazer. O pobre e o rico. Acreditando que nós podemos fazer a caridade com aquilo que temos e com aquilo que podemos dar, seremos felizes quando retornarmos ao mundo espiritual. Estaremos gratos a Deus por cada momento da nossa vida. Desde o momento que levantamos até o momento de deitar nosso corpo na nossa caminha. Lembrando que muitos não têm caminha para deitar. Agradecendo a Deus pela refeição que fazemos todos os dias. Sabendo que tem muitos que não têm uma refeição por dia. Essa é a refeição e o grande desafio que o querido Richard Simonetti traz nesse livro maravilhoso, cheio de histórias lindas, né?
que elevam o nosso ânimo, né, diante de tanta dificuldade que o mundo tem, tanta dificuldade que nós vamos ter ainda no mundo, né? Vai chegar uma hora que uma doença, uma dor pode bater na nossa porta. Esperamos que não. Esperamos que nós saiamos da terra com todo o fluido vital esgotado. A morte natural. Esse é o sonho, né? De todos nós, né? A morte natural. Acabou meu fluido vital, ó, eu voltei. Vamos trabalhar para isso, né? Mas se não for possível assim, que seja feita a vontade de Deus. Obrigado, meus irmãos. Muita paz. Então vamos todos fechar os olhos, continuar assim com o pensamento elevado e vamos aproveitar este momento, agradecer a espiritualidade, agradecer a Deus, nosso Pai amado, agradecer a Jesus, agradecer pela bênção desta encarnação, por estarmos aqui com os nossos irmãos da espiritualidade, com os nossos irmãos encarnados, agradecer pelas oportunidades que recebemos todos os dias, todos os instantes, de melhorar, de crescer, de evoluir. Que possamos com essa gratidão também nos lembrar de cada um dos nossos irmãos que precisam da nossa ajuda, que precisam da nossa mão, que nós estejamos sempre prontos a estender a mão amiga a cada um dos nossos irmãos, que certamente a espiritualidade direciona para que possamos cumprir aquilo que Deus, nosso Pai amado, espera de nós, aquilo que Jesus nos ensinou com relação à caridade, à verdadeira caridade, aquela feita de coração. Neste momento agora que antecede o passe, vamos todos manter serenos, calmos, o pensamento em Jesus, pensamento elevado, para favorecer assim o tratamento que iremos receber. E vamos então fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja,